Olá, seja bem-vindo. O Empresários de Sucesso TV está no ar. Eu converso hoje com Diogo Melim. Ele é diretor do escritório Diogo Melim Advogados. Doutor Diogo, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso. Obrigado, Karina. Conta pra gente como é que você entrou no direito. Conta mais sobre a sua história e a história também do escritório. Então, Karina, eu ingressei no direito um pouco mais tarde do que o normal. Eu fui militar por quase 10 anos e foi justamente nesse âmbito militar que eu comecei a ter algum contato com leis e me apaixonei. Me apaixonei pelas leis e comecei a estudar direito. Me formei na cidade de São Paulo, me mudei posteriormente para Manaus, onde eu efetivamente comecei a exercer a advocacia, ainda de uma forma muito simplória. E quando me mudei para Brasília, já em 2011, foi quando eu efetivamente abri meu escritório e comecei a focar no direito de família, que sempre foi a minha grande paixão desde a época de universitário. Com a quarentena, houve muitas mudanças, né? Qual foi o impacto disso no trabalho do escritório? Qual foi o serviço que teve mais procura? Bom, a quarentena ela foi um evento inesperado e eu acho que ela trouxe para a sociedade uma grande mudança, que foi um excesso de convívio, né? Ninguém estava acostumado a conviver por tanto tempo, mesmo com seus familiares, mesmo com seus entes queridos. E esse convívio forçado, sem descanso, sem uma ida para um ambiente de trabalho ou para algum local de descontração, acabou trazendo, infelizmente, uma desorganização nas famílias e os serviços relacionados a divórcios, pedidos de alimentos, violência doméstica também, eles acabaram sendo bastante impactados, né? Nós tivemos um aumento muito grande dos casos, o escritório teve inclusive que crescer um pouquinho para poder dar conta de tantos casos que apareceram justamente nessas áreas, que não são exatamente... É bom para o escritório, mas não é algo feliz para a sociedade, né? Não é algo bom para a sociedade, porque são famílias que se desfizeram em razão das consequências da quarentena, dessa necessidade de convívio quase que intermitente. Eu imagino que em alguns casos o problema já existia e com a quarentena ele se potencializou e a coisa explodiu, né? A ponto de ter que procurar mesmo o serviço de um advogado. Isso é triste, realmente. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Os casais, eu acho que todo relacionamento, e a gente que trabalha com isso, que também tem o nosso próprio relacionamento, a gente sabe que todo relacionamento ele tem seus altos e baixos, ele tem as suas desavenças, né? Mas isso acaba se diluindo nas outras atividades do dia a dia. Quando o casal ele tem as suas diferenças e precisa conviver com essas diferenças 24 horas por dia, que foi o que aconteceu principalmente no começo da quarentena, onde as pessoas realmente ficavam dentro das suas casas de forma ininterrupta, esses pequenos problemas ganharam dimensões muito maiores e isso levou à ruptura de muitas relações e muitas vezes uma ruptura marcada por conflitos, efetivamente marcada por conflitos sérios em alguns casos. Doutor Diogo, eu queria fazer uma pergunta dividida em duas partes. A primeira, quais são as demandas mais frequentes que chegam até o escritório, né, que envolvem a família, e outras que não são tão frequentes, mas que têm chegado ao escritório, que são demandas novas, digamos assim? Bem, Karina, as demandas mais frequentes são aquelas tradicionais do direito de família, relacionadas ao casamento, então há muitas ações de divórcio, aquelas relacionadas também à filiação, que são as ações de alimentos, são muito comuns, e em um número um pouco menor, mas que também é bastante comum, as ações relacionadas à sucessão, os inventários e partilhas, que sempre estiveram aí em alta nos escritórios especializados em direito de família e sucessões. Mas a evolução da sociedade, a evolução das relações entre os humanos, entre os cidadãos, tem trazido novas demandas para os escritórios e esses escritórios precisam estar preparados para essas demandas. Né? Nós temos
os primeiros divórcios relacionados aos casamentos homoafetivos, nós temos as questões relacionadas à adoção de casais homoafetivos e também a adoção de pessoas que não formam casais, né? Aquela adoção da mulher que quer adotar uma criança ou do homem que quer adotar uma criança sem ter um companheiro para ajudar nessa tarefa. Isso também é algo bastante novo e tem aparecido com certa frequência. Temos também, e tem aparecido cada vez mais, os casos relacionados à alteração do nome, principalmente pela questão da identidade de gênero. Mas nós também temos muitos casos relacionados à mudança de nome que não se trata efetivamente de gênero, mas sim de problemas familiares diversos. Eu posso citar como exemplo pessoas que buscam a alteração do nome em razão de ter sido abandonado, né, por um dos genitores. Então, a pessoa sofreu, a pessoa é vítima de abandono afetivo e depois procura o Poder Judiciário para retirar o sobrenome daquele genitor que o abandonou do seu nome. Isso é uma demanda que tem bastante nova, bem nova mesmo, e tem sido trazida até com certa frequência para dentro dos escritórios especializados. Realmente são muitas demandas novas e são mudanças pequenas, digamos assim, por exemplo, uma pessoa trans que quer mudar o nome, para ela isso significa muito, né? Ter a mudança no documento, ter o nome mudado no documento. Eu queria saber se as leis brasileiras, elas têm acompanhado essas mudanças da sociedade ou se existe um descompasso entre essas mudanças e a legislação. Bom, Karina, as leis brasileiras, elas acompanham sim as evoluções sociais, nós não podemos dizer que elas não acompanham, mas elas acompanham de uma forma muito, muito lenta. Elas sempre estão bem atrás da evolução do comportamento das pessoas. Então, o que nós vemos é o Poder Judiciário tomando a iniciativa de dar às pessoas o direito que elas pretendem. E muito depois de um bom lapso temporal, é que as leis efetivamente vão acompanhar essa tendência social e também acompanhar essa tendência judicial de permitir coisas que, a princípio, a lei não permitiria. Né? Nós temos isso na formação das famílias, a própria família homoafetiva, ela foi muito... ela era vivida no dia a dia da sociedade, ela foi levada para o dia a dia do judiciário e demorou bastante para ser trazida para o dia a dia das nossas leis. Né? Mas a Constituição, graças a Deus, a Constituição ela é um instrumento de liberdade, ela é um instrumento que permite à pessoa levar ao judiciário a luta pela sua dignidade, a luta pela sua felicidade, e a pessoa ela não é obrigada, em nome de valores que ela não possui muitas vezes, né, a uma vida de sofrimento, a uma vida de situações constrangedoras. Então a advocacia consegue bastante sucesso nesses pleitos, nesses desejos íntimos das pessoas, ainda que a lei, infelizmente, demore bastante para acompanhar esse comportamento social. Doutor Diogo, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos sobre direito de família aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço, Karina, o convite e fico à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Obrigada. Eu conversei com o Diogo Melim, ele é diretor do escritório Diogo Melim Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!